Conheço já que já faz um tempo, desde lá de Mirella. E aí, ultimamente eu tive o contato com ela, com alguns pacientes meus em comum, né? E essa live eu venho fazendo todos os meses. A gente falou sobre trissomia 21 primeiro, depois a gente falou sobre autismo. E essa terceira live está sendo direcionada à neurodiversidade, né? Porque cada pessoa tem um cérebro diferente do outro. Eu costumo dizer que é uma. Como a gente tem digital, né? Cada um tem a sua, cada um tem um cérebro, uma formação diferente do outro, e ninguém é igual, né? E isso se engloba em diversas diversidades, né? Que a gente deve respeitar e aceitar todas as diversidades, independente de ser neurodiversidade, se é de gênero, se é de religião, se é, enfim. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Eu sei que tem 50 milhões de formações. Vamos lá. Pensei em algumas coisas para hoje, né? Vou partilhar aqui como um momento de reflexão, mas vou iniciar com a apresentação, né? Eu me chamo Jaqueline França. Eu atendo crianças de 1 ano e meio a 8 anos. Eu até gosto de falar que essa especificação de idade chama atenção, né? Eu até brinquei recente com uma família. Eu falei, ó, eu vou agora falar que eu atendo até 8 por causa do tamanho. Porque vai chegando 8 anos, os meninos vão ficando do meu tamanho ou até maiores. Então, né? Mas brincadeiras à parte. Eu gosto de atender, né, os menores. Eu tenho uma identificação maior. Já atendi crianças mais velhas. Já atendi adultos, já atendi idosos, né? Já atendi um pouquinho de cada. Mas eu acho que, pelo menos para mim, né? Eu acredito muito que a gente precisa trabalhar com algo que faz o nosso coração vibrar e que a gente sente que está fazendo a diferença ali na vida do outro. E aí foi quando realmente eu fechei ali meu nicho para esse público. Hoje, atualmente, né? Eu atendo crianças típicas, tá? Que aí eu trabalho demandas de comportamento, demandas emocionais, e crianças com diagnóstico de TDAH, com diagnóstico de autismo, né? São as duas demandas que eu tenho na clínica e que eu tenho atendido muito atualmente. Faço também a orientação, né, de pais, então é uma prática também que eu gosto muito. E também acompanho algumas assistentes terapêuticas que trabalham diretamente em escolas e também que fazem esse trabalho ali no ambiente domiciliar. Então, atualmente, minha prática, ela segue essa linha. E aí eu vou falar um pouquinho de você também, Iró. Você falou de mim, né? Temos uma parceira em comum, né? Que é Mirella, né? Que, inclusive, mediou aqui é, é, essa relação mesmo. E que eu tenho certeza que você tem admiração por ela, assim como eu tenho também. E eu gosto de falar que eu gosto de te ouvir, eu sempre aprendo muito com você. Eu fico muito feliz pelo convite de vir aqui, de falar, compartilhar conhecimento que eu acredito que de alguma forma a gente consegue, através desses momentos, transformar vidas, né? Compartilhar conhecimento, e é o que o mundo, na verdade, precisa, né? Eu sempre digo, assim, muito obrigada, Jaque, porque eu acho que a gente não faz um trabalho sozinho, Uhum. né? A gente precisa do multiprofissional, do interdisciplinar, né? Muita gente fala assim, a criança falou por causa da fono. Na verdade, ela falou por causa de a psicologia, a musicoterapia, a terapia ocupacional, a arte terapia. Infelizmente, em Feira de Santana não tem arte terapeuta ainda, né? Mas fisioterapia, o psicomotricista, a gente não consegue fazer um trabalho sozinho, né? Sim. Por mais que às vezes a gente não está na mesma clínica, mas a gente entra em contato para desenvolver aquele pensamento em relação ao tratamento do paciente, né? Então, essa live, assim, eu comecei há pouco tempo, mas foi nesse intuito, né, de mostrar tanto para os musicoterapeutas que me seguem, quanto mães e famílias que me seguem, que o trabalho é em conjunto, né? E graças a Deus eu só estou achando pessoas maravilhosas, super humanas para passar essas informações, né? Uhum. Já que eu vou começar com algumas perguntas que eu separei aqui para você, valendo 1 milhão. Vamos lá. Como você define neurodiversidade e qual a importância de compreender esse termo, neurodiversidade? Tá. É,
Eu acho que o próprio nome já vem aí, né? Neurodiverso, né? Essas diferenças, né? E a gente olhar para essa neurodiversidade diante desse funcionamento mesmo cerebral, que ele vai ter diferenças, né? E o quanto a gente precisa compartilhar mais informações sobre essa neurodiversidade, que engloba aí autismo, né? TDAH, superdotação, e dentre outras, né? Outros transtornos. Eu gosto de falar assim, que cada, independente do transtorno, a gente precisa olhar para a especificidade do sujeito, né? E aí, isso, inclusive, eu vou falar em um outro momento aqui, né, para você, como a gente precisa olhar para as necessidades daquele sujeito, independente do diagnóstico, porque a gente fala de neurodiversidade, a gente fala de diferenças, a gente fala de práticas diferentes, a gente fala de estratégias diferentes, a gente fala de abordagens diferentes. E eu acho que quando a gente entra na parte da neurodiversidade em si, a gente também precisa pensar que assim como a gente tem um cérebro que funciona diferente, a gente também precisa pensar que existem estratégias que vão funcionar diferente para cada sujeito. Então, não necessariamente o que deu certo para um vai dar certo para o outro. E a gente precisa se moldar ali as necessidades daquele sujeito. Então, acho que é importante compreender essa neurodiversidade por conta dessa ampliação mesmo, né? Tanto de pensar na ampliação do funcionamento mesmo daquele sujeito, como também a gente pensar na ampliação no que tange a intervenção também que vai variar de sujeito para sujeito, sabe? E é interessante você falar isso, porque assim, é, quando a gente fala de infância, por exemplo, parece que as famílias elas esquecem que a criança, ela é uma criança. E ela tem a personalidade dela, ela tem as especificidades dela, né? Eu tive uma mãe mesmo que falou assim, Carol, meu filho toda vez que corre, grita. Eu falei assim, tu já viu alguma criança que corre que não grita? É, Ela achava que era coisa, por exemplo, do autismo, né? Por exemplo, coisas da fase, dos marcos de desenvolvimento que é natural daquela criança, e ela leva ao lado do diagnóstico e muitas vezes não é, né? Então, o que você falou assim, muitas vezes é aquela pessoa, é o jeitinho dela, não é? sim. E isso é Muito importante você falar isso. importante, porque assim, e é uma das coisas que às vezes, né, na prática clínica a gente precisa trazer para a família, para trazer essa diferenciação. Porque é como se, muitas vezes, quando a criança ela recebe diagnóstico, é como se colocasse tudo dentro de uma caixa que diz respeito àquele diagnóstico. E a gente deixa de pensar que ali é uma criança. Eu até às vezes gosto de falar que o diagnóstico às vezes é uma pontinha ali diante da imensidão do que essa criança é, né? Então a gente precisa ampliar o nosso olhar. E muitas vezes a orientação, a psicoeducação para essa família é importante para isso. Pera, né? Olha, veja bem, isso aqui diz respeito a uma criança, isso é esperado para a idade dela ela correr, né? Quando ela tá animada ali, ela gritar porque ela tá animada. E aí a gente vai entendendo ali, dentro do que aquela criança apresenta, qual o impacto disso, né? Por exemplo, essa questão do que você falou do gritar. É diferente se eu tô correndo e tô gritando, mas é diferente se eu tô num ambiente social que espera-se que eu fale ali no tom de voz correto, eu tá gritando e falando muito, né? Qual o impacto disso? Por isso que a gente volta lá no que eu falei inicialmente. A gente precisa olhar ali para a individualidade daquele sujeito e entender também. Peraí, diz respeito ao autismo, ao TDAH, tá? Qual o impacto disso também? Porque não necessariamente o fato de estar relacionado a algum tipo de diagnóstico, isso significa que é uma coisa que afeta ali a criança. Até que ponto isso afeta? Porque existem, né, questões ali de cada transtorno que por mais que a criança apresente, isso não traz um impacto tão grande ali, né, para a vida dela. Então a gente sempre precisa avaliar para a gente não colocar tudo no combo ali do transtorno. E a gente também deixar de enxergar a criança, né, dentro do que ela é, dentro das potencialidades que ela é e que ela possui, porque senão a gente acaba fechando muito o nosso olhar e a gente deixa de enxergar algumas coisas que são tão importantes, entendeu? É o que a medicina integrativa hoje fala, né? Eu sei que é uma coisa que está andando ainda no nosso país, mas ver aquela pessoa no bio, psico, social, espiritual, né? E é vista ainda só com o diagnóstico, muitas vezes, né? Quando você vai ao médico, por exemplo, ele bota numa caixinha ali, né? X horas de tal coisa. A musicoterapia, por exemplo, sempre vem uma vez na semana. Por quê? Em que conjuntura botou assim aquela bula de remédio, né?
É musicoterapia uma vez, é psicologia duas vezes, é fisioterapia uma vez, é 40 horas, e o indivíduo, né? Esse congresso que teve agora de neurodiversidade da Clínica Vidas, foi semana passada, falou muito sobre isso, porque as pessoas elas estão dentro do ambiente de saúde mental, mas as crianças não estão com saúde mental. Elas Sim, não estão com aquele momento de brincar, de fazer arte, de ir pra piscina, de não sei o quê. É só dentro das terapias, né? E cadê o ser humano ali, né? Porque foi dito para ele que tem uma bula certinha onde se encaixa todo mundo naquela bula. sim. Infelizmente, isso acontece, a gente não vai dizer que não acontece, existem exceções, existem, né? Existem médicos que já estão saindo dessa linha, que já estão indo para ainda a linha mais integrativa, mas é isso aí. Posso passar para outra pergunta? Posso, deixa eu só acrescentar essa parte aí que você falou, que eu acho que é interessante, né? Que entra dentro desse nosso tema da neurodiversidade, né? Quando a gente fala de crianças, né, que buscam por esse acompanhamento, né, que vão ali para profissionais, né, para médicos, eu sempre indico, assim, sempre que eu percebo a necessidade, eu faço indicação. Eu até falo para a família assim, ó, eu acho que é uma avaliação importante, ser acompanhado por um médico, né, que estuda ali, que vai trazer uma ampliação geral, né, sobre o acompanhamento, sobre o desenvolvimento dessa criança de forma geral. Mas eu sempre gosto, Rol, de falar para a família o quanto ela precisa validar os profissionais que acompanham essa criança diariamente, tá? Por quê? Muitas vezes, né, quando a família ela vai para o médico, o médico tem aquele olhar ali daquele tempo específico, né? De 2 a 3 horas ali de avaliação, tem um relatório também. Mas assim, o profissional que está ali, né, semanalmente com a criança, tem um olhar ampliado sobre essa criança. Por isso que a troca do médico com, né, os profissionais é tão importante para a gente trazer essa clareza, tá? Porque, ó, novamente, a gente olhando para a questão da especificidade, da necessidade de cada criança. Tem crianças que vão precisar de 40 horas, tem crianças que não, sabe? E a gente, assim, eu falo, nós, né, enquanto profissionais, o quanto a gente precisa também, e isso é uma coisa que eu me vejo fazendo o tempo todo, reavaliando muito a minha prática, né? Reavaliando muito a minha condução. E eu me vejo refletindo em alguns momentos, modificando, me atualizando, para ofertar o melhor para aquela família. Eu sempre falo que nós que atendemos crianças, temos uma responsabilidade imensa, porque é uma criança que está em desenvolvimento, né? E aí, quando a gente vai falando, e aí entra novamente na questão da neurodiversidade, né? Dessa necessidade de cada um, a gente precisa olhar. Por que esse sujeito precisa? Porque muitas vezes essa criança ela tem acesso a tantas coisas que muitas vezes ali poderia ser substituído por outras que são importantes, não que essas aqui não sejam, e que tem um impacto a longo prazo, sabe? Porque o que a gente faz agora tem um impacto a longo prazo, não é só agora de imediato. Então, por exemplo, você falando isso, eu até lembrei que é uma coisa muito comum, assim, né? E eu lembro que teve, quando eu comecei a entrar mesmo nessa parte de fazer grupos, né, com crianças, eu lembro que teve uma Eu mãe ia que falou falar isso agora com você. é, que teve uma mãe que chegou pra mim e falou que ela foi pra algum lugar e aí ela falou: eu preciso levar meu filho lá que tem sessão entre pares ou em grupo, alguma coisa assim. Aí a mãe falou que a pessoa que tava com ela falou assim: Você tá com o Jaque? É? Aí ela falou, ela falou, ai, que legal, eu sei que Jaque faz esse tipo de trabalho. Porque é como se o tempo todo a gente estivesse atualizando. Peraí, o que é que eu posso ofertar? Porque como são crianças que muitas vezes, né, no caso dessa criança não, mas tem outras crianças que ficam tanto tempo imersas em clínicas que elas só estão acostumadas a ter acesso a adultos. Elas não têm acesso a crianças, né? Essa interação, a tempo ocioso, a tempo livre para brincar. E aí, olhando para a necessidade de cada um. Já que isso quer dizer que todas as crianças seguem esse ritmo? Não. Mas existem outras crianças que a gente precisa pensar numa estratégia de intervenção diferente que atenda a necessidade dela. Né? Porque muitas vezes é uma criança que tem lá 40 horas, quando na verdade pode ser uma carga horária reduzida e inserir novas atividades. Uma atividade física, um funcional, enfim, dentre outras atividades que não necessariamente nesse próprio espaço, mas que vão atender a necessidade dessa criança, né? A gente vive né, é uma coisa que é a realidade de feira também. Muitas clínicas estão abrindo, estão né, sendo funcionando, né, que tem esse trabalho multidisciplinar e tudo mais, mas a gente trazer esse olhar para a individualidade. O que realmente essa criança precisa, né? O que é importante para ela. A gente não pode, entre aspas, né, perder essa infância na ideia de não olhar para a individualidade, porque no geral a gente só tende a olhar de forma muito generalizada. E a gente precisa ir mudando esse nosso olhar, e aí eu falo da prática até da intervenção, né? E aí entra na questão
da condução de profissionais, o quanto a gente precisa ir pensando nas adaptações, no que a gente pode fazer, né? De fazer propostas diferentes, diversificadas, olhando ali para cada sujeito, sabe? Eu sou bem defensora dessa questão do trabalho em grupo, né? Eu acho assim que tem que ter os individuais e em momento ter o grupo. Porque lá na Minha Encanto com Mirella a gente também faz o grupo, né? Acompanhado por psicóloga e musicoterapeuta. E a gente vê que certas demandas que aparecem no individual não aparecem no grupo. E Sim. coisas que aparecem no grupo não aparecem no individual, né? Então, eu acho que deveria ser uma oportunidade para todos os pacientes, né? Todo mundo tinha que fazer o individual e o em grupo. Mas a gente sabe que existem realidades financeiras, logísticas e muitas coisas das famílias que às vezes impossibilitam essas duas atividades para a criança, né? E quando a gente fala até disso, Erol, a gente pensando, por exemplo, tem crianças, né, que não tem um perfil para grupo nesse momento, né? Isso não quer dizer que lá na frente ela Isso. vai, mas ela precisa de pré-requisitos para até as famílias, né, que tiverem acesso a esse conteúdo aqui entenderem, né? Depende muito das habilidades ali. Então, tem crianças que elas precisam de pré-habilidades, né? Qual é o meu objetivo ali para aquele grupo? O que é que eu quero? Mas entender que uma criança que ela faz um acompanhamento em grupo, ela tem respostas aí significativas. E a gente também tem vários estudos que reforçam isso, né? A importância, o tanto de habilidade que a gente consegue promover. E a gente fala da questão em grupo, né? Que eu sei que me faz também, ela até fez agora sexta-feira, tanto propostas internas como também externas, né? A gente preparar essa criança para o mundo, né? Não só ali para ela ficar ali com a gente, mas para que ela consiga lidar com as situações do dia a dia, tanto no consultório como também no ambiente externo. Aí a gente consegue ter a noção que o nosso trabalho está sendo efetivo, porque a gente consegue promover generalização, né? Não é só ali aquilo ali. Então ela precisa lá fazer com a família, ela precisa fazer quando ela tá no cinema, lá o esperar, ela precisa fazer, né, em casa, no shopping, enfim, diversos ambientes, aquela habilidade ali que a gente está ensinando. Como é que a gente faz isso? Oportunizando, né? Por isso que trabalhar com a individualidade e a necessidade de cada um promove para a gente esse olhar aí de forma ampliada. E os conflitos dos pares também, né? Às vezes é não aceitar perder uma brincadeira, é o bater no outro, ou não saber se controlar, é o saber, tô irritado e tentar aprender como é estar irritado em grupo, como você se controlar, né? Enfim, eu acho, sou muito defensora do grupo mesmo. Tem que ter tem que ter umas habilidades pré para entrar, Sim, claro. Mas eu vejo muitos profissionais contra trabalhos em grupo, né? Mas por preconceito. O que é o preconceito? Não tem um conceito de como é de fato, né? sim, Muitos profissionais, eu não sei na psicologia, mas assim, na musicoterapia, muita gente fala assim, ah, é um absurdo botar autista junto. Eles englobam tudo numa coisa só e não é assim, sim. né? Existe uma avaliação, existe uma quantidade de pacientes para estar naquele ambiente, existe uma quantidade de profissionais para avaliar. Então, é nesse sentido. Danilo tá aí, viu, Danilo? Tem muita gente entrando aí. Quais são os principais desafios enfrentados por pessoas neurodivergentes no dia a dia? Sim. Então, né? Eu acho que eu Primeiro, coloco. eu acho que está faltando dizer também o que é o neurodivergente, né? A gente ficou na neurodiversidade, mas o que é o neurodivergente? E aí você entra nessa pergunta. Tá. Até uma coisa importante, Erol, para a gente falar, né, entrando nesse ponto, é a gente pensar assim. Existe um funcionamento, né, neurológico ali humano, que ele tem variações que são diferentes, né? A gente precisa pensar que, pensando nessa forma, a maneira como eu lido com o outro, ele também precisa ser diferente, né? A gente fala hoje cada vez mais de crianças que estão chegando para acompanhamento com diversos tipos de diagnósticos, né? A gente fala também a importância da gente olhar para essa infância, entendendo que o que a gente faz nesse momento agora tem um impacto a longo prazo para ela. Então, crianças que elas entram em acompanhamento quanto mais cedo, a gente considera que essa criança vai ter um prognóstico positivo. Então, não necessariamente são crianças que vão ficar anos de terapia, né? Não. São crianças ali que a gente sabe que o fato dela entrar logo cedo, por isso que a gente fala, quanto mais precoce, né? Quanto antes ela entrar para o acompanhamento,
melhores serão os resultados, né? Melhores serão as respostas. E aí, um outro ponto importante quando a gente também fala disso é a gente pensar na sociedade, né? Quando eu falo dessa parte social, eu me vem muito a experiência da gente sair com crianças, né? E aí eu me coloco muito no lugar da família, não é uma tarefa fácil, né? Porque existem olhares de julgamento, existem pessoas que não acolhem, né? Existem falas que não acolhem. E aí, hoje mesmo eu estava lendo um material e automaticamente eu lembrei da live para falar com você, né? Não fala exatamente da neurodiversidade em si, não traz sobre isso, mas traz assim, o que existem, é como se fala assim, existem palavras que acolhem, que transformam, e existem palavras que não, né? E quando a gente fala aí de sociedade, a gente fala das dificuldades que essas pessoas elas enfrentam, me vem muito esse pensamento. O que eu falo, o que eu faço, acolhe, transforma ou não? Né? Então a gente vive em uma sociedade que existe uma parcela de pessoas que, né, buscam ali conhecimento, respeitam e tudo mais, mas existe uma boa parcela que não. Né? Então eu percebo muitas vezes famílias encontrando dificuldades em estarem nesses ambientes por conta disso. E existem dificuldades em ambientes que muitas vezes são ambientes, às vezes, até difíceis da gente pensar em ajustes, assim, entre aspas. Por exemplo, ambientes com muitos estímulos com crianças que não têm esse acesso. Mas aí a gente vem agora e vê empresas, né, trazendo uma proposta ali que consegue agregar esse público. Então, por exemplo, um dia de cinema para crianças autistas. Então, eles diminuem ali. Então, assim, claro que ainda caminha muito devagar, né, esse processo, mas a gente vai encontrando, né, essas dificuldades ali no caminho, mas ao mesmo tempo a gente também vai encontrando pessoas que já vão tendo esse olhar e já vão fazendo essa diferença. A gente pensa isso em ambientes sociais, a gente pensa isso em escola. Então, um outro tema também, um outro ponto também para a gente falar, né? Hoje eu tenho crianças de distintas escolas e eu vejo as escolas, né, fazendo a diferença também, promovendo ali adaptações para atender a necessidade dessa criança, mas são, assim, dificuldades encontradas no dia a dia, né? Muitas vezes com pequenas coisas, em outras que tem uma magnitude ainda maior, como eu falei, depende muito do sujeito, né, da necessidade de cada um. Mas eu acho que um ponto principal que ajuda, Erol, essa sociedade é o compartilhamento de informação. Então, eu acho que esse momento aqui mesmo, né, que você está proporcionando, e que eu vejo outros profissionais também, né, fazendo cursos, palestras, enfim, compartilhando conhecimento. Quanto mais pessoas entenderem ali que a gente precisa respeitar e olhar para o sujeito diante da sua individualidade, a gente consegue ter uma sociedade mais inclusiva, mais respeitosa, né, entendendo ali que a gente precisa é, olhar para cada um, sabe? É interessante você falar isso, porque assim, quando a gente fala em neurodiversidade, a gente tá. Eu não gosto de dizer a palavra moda, mas é porque não tá vindo uma palavra mais concreta aqui para mim. Mas hoje se fala muito do autismo e do TDAH. E todos os outros neurodivergentes e todos os outros transtornos e síndromes, eles estão sendo deixados um pouco de lado, né? A gente teve o primeiro seminário de trissomia 21 aqui em Feira de Santana, eu participei da organização, e assim, disse que o último congresso que teve foi em Recife em 2018. Imagine, então assim, e é uma questão que se fala há muitos anos. Existem pesquisas sobre trissomia 21 é a síndrome de Down. Existem pesquisas há muitos anos, muito antes do autismo, e não tá, os profissionais não estão se debruçando a entender o que dislexia, enfim, muitas coisas elas não estão sendo estudadas pelos profissionais, porque está todo mundo indo no caminho do autismo e TDAH. Não é de tudo ruim, né? Porque realmente é uma população que precisa ser vista, mas outras não estão sendo vistas. Eu acho que é um caminho, talvez o autismo levou, tá puxando a corda para vir todo mundo, né? E Sim. eu entendo, mas eu acredito que, assim, os profissionais que estão assistindo essa live se debruçar também para outras coisas, não ficar também só naquele. Ah, não que você deva trabalhar com tudo, né? Que também a gente não é Megazord, né? Megazord é coisa de velho, né, gente? Power Ranger. Mas assim,
entender pelo menos para indicar, né? Quem fala muito isso é a Adriana Moura Foma. Ela fala, gente, você precisa entender do assunto, pelo menos para você indicar para alguém, Uhum, né? Olha, ele tá com certa demanda, vá para fulano, faça não sei o quê, né? Então, tem gente falando aí, síndrome de Down, infelizmente ficou esquecida. É uma coisa assim, que quem falou esses dias na internet também sobre a trissomia, ai, gente, não vai vir na cabeça agora o nome do médico. Liberalismo. Ele falou, né, que é uma coisa que não está sendo estudada. E o que uhum. está acontecendo com essas famílias? Em Feira de Santana, graças a Deus, agora a gente começou uma demanda aí para todo ano ter o seminário. Foi um seminário bem pequenininho, mas esse ano teve seminário de neurodiversidade, teve ontem da Interkids com autismo. Eu acho que esse ano, assim, o primeiro semestre foi muito bem servido de informação, né? Uhum. E eu acredito também que tanto do presencial quanto agora, por exemplo, online, a gente abrange muitas pessoas. Essa live, como eu falei, ela vai para o YouTube, ela vai para o Spotify. E engraçado que o Spotify tem mais vertentes assim de pessoas assistirem, porque assim, tô lavando louça, tô dirigindo o carro, tô arrumando a casa, eu vou escutar, né, como forma de podcast. Às vezes eu não vou ficar aqui parada olhando pra cara de Carol e Jaqueline, mas a gente vai escutar elas, né? Enfim, Agora, isso aí, vamos continuar. Pode eu falar, acho pode até falar. eu concordo com essa fala de Adriana, de Dries, porque assim, a gente precisa realmente, nós, né, profissionais da saúde, né, e aí eu vou falar da psicologia, quando a gente entra no mercado, a gente é como se a gente fosse ensinado que a gente precisasse atender tudo, dar conta de tudo, né? E não é isso, né? A gente inicialmente ali entra nesse mundo para tentar conhecer, e aí foi quando eu te falei que eu achei melhor especificar, porque a gente é como se a gente, dentro de tantas coisas, a gente entendesse o que que eu preciso focar para dar o melhor ali para aquela família. Porque aquela família que busca, ela quer o melhor, né? Ela não quer 50%, ela quer 100% da gente. E a gente entender onde é que a gente pode dar melhor e o que que a gente pode dar melhor ali dentro de tantas coisas que existem, porque aí a gente não porque eu até assisti uma aula esse final de semana, e até a Natália, ela falou assim, a gente precisa pensar que quando, por exemplo, se eu pego uma criança que eu não tenho habilidade nenhuma para ajudar ali dentro, é uma especificidade que eu não tenho tanto conhecimento, né? Por mais que eu estude, mas eu tenho um outro profissional que ele é muito bom, que ele pode contribuir, que ele estuda muito sobre isso, que ele pode agregar. Por que não encaminhar? Por que não me colocar nesse lugar de que, ó, essa área que não é uma área que eu me dedico tanto a estudar, o que eu tenho de conhecimento é isso, isso e isso. Será que a gente pode tentar um encaminhamento para outra profissional que é mais habilitada para poder, né, te ajudar dentro dessa questão? Né? A gente precisa entender que isso é ser cuidadoso com o outro, né? Porque, olha lá, a gente fala de cada um com demandas e especificidades diferentes. E quando a gente tem esse olhar, a gente acaba sendo empático, cuidadoso e a gente acaba transformando vidas, porque né, esse impacto ali desse direcionamento que a gente vai fazer na infância vai ajudar essa família e essa criança aí a buscar o melhor dentro dessa profissional que ela vai ter acesso, entendeu? Isso Tanto em que a qualquer profissão, né? é Acho que todo mundo tinha que dizer assim, ó, até aqui eu chego, até aqui eu não chego. isso, Tem tanto que pessoas que chegam. é, atualmente mesmo eu não atendo todas as demandas, né? Então eu especifiquei ali o público que eu consigo oferecer o melhor dentro do que eu estudo e que tá tudo bem, né? Existem outros profissionais que vão estudar outros temas e que também vão oferecer ali, né? Porque quando a gente fala, né, de neurodiversidade, a gente fala de diversos funcionamentos, né? De vários transtornos ali que estão incluídos, não só o autismo e TDAH. E aí, você falando disso, né, Erol, quando a gente fala do compartilhamento com relação a essa parte da neurodiversidade, quanto a gente precisa trazer esse tema mesmo, neurodiversidade, para a gente trazer uma ampliação geral, para a gente poder orientar as pessoas sobre isso. Porque hoje se fala muito sobre TDAH, se fala muito sobre autismo, é como se qualquer outra coisa, qualquer outro transtorno ali ficasse meio que esquecido, né? Então, por exemplo, e muitas vezes, por mais que há um compartilhamento de informação ou no autismo ou no TDAH, o quanto a gente precisa ter cuidado, porque as informações, elas têm uma proporção tão grande de compartilhamento e que muitas vezes existem tantas informações errôneas que estão sendo compartilhadas, muitas vezes até com essas informações que normalmente são batidas diariamente, que é o autismo e TDAH, e que afetam tanto. Né? Então a gente precisa ter uma responsabilidade, um cuidado com as informações que a gente compartilha,
tanto, né, com esses transtornos aí que é batido, né, todo mundo fala, como os que também não são, mas que a gente precisa ter, né, um mínimo ali de conhecimento para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva, né, mais respeitosa ali, de alguma E forma. virou tipo um meme, né? Você é autista, você é TDAH. Assistiu um vídeo na internet e viu fatores que você tem na sua vida e você já acha que você é autista, que você é TDAH, que você tem dislexia, que você, sabe? E não é isso, né? Todos nós temos alguma coisinha do DSM-5, né? Mas a gente não fecha o quadro completo. Então, assim, essas informações, principalmente para pessoas assim, eu vejo na internet hoje, eu tenho um perfil, eu sou autista. E aí eu vou falar sobre mim. Só que aí outra pessoa que assiste acha que todo autista é daquele jeito, né? Daquele perfil que a pessoa fez. Mas não, existem, a gente fala, o autismo é um espectro, é como se fosse uma mandala. Uma mandala nunca é igual a outra e dentro dela tem muitas diferenças, né? Elas têm muitas diferenças, têm muitas dificuldades e muitas belezas diferentes de cada um. Uhum. Então, é nesse sentido, né? Então, vamos seguindo na relação. Dentro da neurodiversidade, a gente tem o neurotípico e o neuroatípico. Porque antigamente existiam nomes diversos, né? O mongoloide, o retardado, enfim, eu não vou lembrar de todos os nomes, é, que foram sendo extintos, foram modificados, aí depois virou pessoa especial e a gente começou a entender que não é isso, todos nós somos especiais, não são apenas eles. E muito a visão de só em ele ter uma deficiência ou uma demanda diferente do outro, ele se torna uma pessoa incrível porque ela alcançou coisas na vida dela e ela é especial. Não, todos nós alcançamos coisas, todos nós temos dificuldades, e isso que a neurodiversidade quer mostrar, né? Não é um mais que o outro, é um diferente do outro, vivendo essa vida como todo mundo está vivendo, né? É, E aí, Jaque, eu queria que você explicasse um pouco do que é o neurodivergente, atípico, típico, né? Para essa nomenclatura. Na verdade, eu não gosto de nenhuma nomenclatura, sabe, Jaque? Eu acho que sempre nomenclatura vai, deixa eu tentar dizer, meio que enquadrar aquela pessoa em um local, né? Uhum. Mas a gente precisa delas, de essa modificação da fala, do termo, para tentar diminuir o bullying, o preconceito, né? Essas mudanças, daqui a uns anos, pode ser que não seja típico e atípico, neurodivergente, já seja outro nome, um nome mais acolhedor, mas hoje, como é que a gente chama e como é que a gente faz? Tá. Esse termo, né? Neuroatípico, neurotípico, qual é a diferença que traz, né, sobre esses dois? Quando a gente parte do princípio do neurotípico, né? São crianças ali que elas têm um funcionamento ali que é dentro dos padrões considerados para a faixa etária, né? Para a idade ali. E quando a gente fala do neuroatípico, é como se não, ela é usada para descrever crianças que dentro de um funcionamento, né, ali, não está dentro do que assim, é um funcionamento neurológico diferente do que é, assim, padrão, porque é complicado a gente usar esse termo padrão, né, hoje, mas assim, o neurotípico tá dentro de um padrão ali, né, que é esperado, um funcionamento que é esperado ali para faixa etária, e o neurotípico não, então é um funcionamento neurológico ali que se diferencia de alguma forma, né? Então a gente traz aí. Muitas vezes a gente usa até o termo típico e atípico, né? Então, às vezes a gente até especifica assim, eu normalmente atendo crianças típicas, né? Crianças que não têm nenhum ali tipo de diagnóstico, ou eu atendo crianças atípicas, né? Que tem um nível de funcionamento ali, né? Que assim, se diferencia porque não está dentro ali do padrão meio que é esperado, tá? Quando a gente fala da questão da neurodiversidade, né, e do ser neurodiferente, traz dentro dessa nomenclatura do neuroatípico, né? Não é uma terminologia que eu costumo usar, né?
Eu acho que, assim, por mais que existam conhecimentos, né, que falam sobre isso, eu acho que a gente precisa trazer uma ampliação de olhar para o sujeito como um todo, sabe, Rol? Porque, querendo ou não, a gente já existem tantas falas de exclusão. Tô ouvindo. Jaque? Jaque? Deu tilt aí? Foi? Foi. Tá me vendo? Eu tô ouvindo Tô, tá você me ouvindo? normal. Ah, tá. E aí, qual é a questão do neurodivergente? Nada mais é que esse funcionamento cerebral ali de forma diferente, né? Você falou que foi um ponto importante também da gente entender esse funcionamento do cérebro diferente em diversos transtornos, né? Não só o autismo, né? Não só o TDAH, a gente pensar ali em crianças com diagnóstico de dislexia, superdotação, né? Transtorno de aprendizagem de uma maneira geral, de transtorno de humor. Então, nada, assim, essa diferença ela se sai muito desse princípio, né? Desse funcionamento cerebral ali que funciona de forma diferente, né? Então, essa criança ali, de alguma forma, ela tem um funcionamento diferente ali de uma criança que é considerada uma criança típica, né? Neurotípica. E aí traz essa diferenciação dessas duas terminologias. Não são terminologias que eu gosto muito de usar, né? Porque eu acho que a gente precisa olhar para a criança como um todo, né? Então, quanto mais a gente vai especificando, a gente vai falando isso, é como se a gente separasse, né? Eu acho que o nível de conhecimento é importante, mas acho que quando a gente traz um olhar ampliado para isso aí, a gente foca muito no sujeito em si, dentro das potencialidades que ele tem e dentro das habilidades que a gente precisa ali, né, aprimorar. São termos assim que a ciência vem utilizando e que quando a gente está em ambientes de palestras, ambientes profissionais, a gente utiliza, mas realmente não é uma coisa assim confortável ainda. Eu acho que ainda tem que mudar alguma coisa, enfim. Tanto que dentro do ambiente escolar, por exemplo, o diagnóstico vem primeiro que a pessoa, né? Tem um autista na minha sala, não fala, tem Pedro na minha sala, tem João na minha sala, né? Exatamente. E uma coisa legal quando eu falo disso, que eu falo que até eu não me sinto confortável de falar, poxa, essa criança entra dentro de um quadro neurotípico, essa criança entra dentro de um quadro neurotípico. Porque se a gente for parar para pensar, ó, todos nós somos diferentes, nós temos características diferentes, nós temos formas de pensar diferentes, e a gente precisa trazer esse olhar, porque não é João autista, ele é João, né? Com todas as potencialidades e qualidades que ele possui. Por isso que são termos assim. E a gente, em alguns momentos, a gente vai precisar usar mesmo, né? A gente vai precisar trazer essa diferença do que é o neurotípico, do que é o neurotípico, né? A gente precisa se familiarizar, porque qual é a nossa intenção? É compartilhar conhecimento, né? Para que as pessoas entendam quando elas estão lendo ali, quando elas têm acesso, né, a determinada informação. Mas a gente trazer esse olhar ampliado de que assim, ó, existem diferenças. Todos nós somos diferentes, né? Cor de pele, cabelo, enfim, né? Não só a nível de funcionamento ali cerebral, se a gente for parar para pensar. Então, por isso que esse olhar ampliado ele é tão importante, sabe? Para tudo. Só que o ser humano, ele, infelizmente, na grande maioria, de novo, existem as exceções. Eles precisam não, eles têm o preconceito. O preconceito é sempre o que vem antes. Quando eu passo a conhecer, vê que não é aquilo, né? Eu já tenho um seriado no Netflix que tem um tempão que eu vou assistir, não assistia e comecei ontem, que é Advogada Extraordinária, né? Já vou E falar, aí, mas ainda então, eu acho que já tem mais de um ano que lançou e eu falei, vou assistir agora. E assim, é incrível porque foi a primeira protagonista mulher autista. Normalmente os filmes são sempre meninos autistas, né? E sempre com superdotação. E sempre é um estereótipo também bem diferente, bem específico. Já nesse seriado, com a advogada extraordinária, sul-coreano, né? E ela tem ecolalia, ela tem hiperfoco em baleias, e ela é advogada. E ela aí mostra o início da vida, ela pequena, que ela não falava, e ela gostava muito de ler Código Penal. E aí ela começou a falar com o pai através do Código Penal, né? Ela falava os artigos, página 27, não sei o que lá, enfim.
Só que a questão não é isso. O seriado vem mostrando muitas coisas assim da neurodiversidade. Os outros advogados entenderem como se relacionar com ela. Eu achei muito assim real. É um seriado que fala de uma realidade. Tem um momento, por exemplo, que ela vai defender um outro adolescente que é autista, né? E ela vai na internet ver comentários sobre esse rapaz, e fala, ah, autista é tudo igual. E ela começa a ficar muito triste com isso, né? E ela mostra que existem vários tipos de autismo, né? Mas para a sociedade existe todo mundo no mesmo bolo, né? E cada um tem sua especificidade de novo. Assistam, gente, Advogada Extraordinária no Netflix. Eu acho que até quem não entende sobre isso vai se tocar. Minha filha mesmo falou assim: mãe, eu quero ser advogada igual a ela. É, Minha filha, assistindo comigo, falou assim: eu quero ser advogada igual a ela. Então, assim, já se vê numa pessoa. Minha filha não é autista, mas ela viu num autista um exemplo, né? É, e aí ela fala dessa questão, não é autismo, sou eu. perfeito. É, o- é, o- aí ela fala o nome dela, que o nome dela, falando de frente para trás, de trás para frente, é o mesmo nome, que ela se pega muito nisso. Mas eu vi dentro desse seriado uma coisa muito falando sobre a sociedade se relacionar com a neurodiversidade, né? Eu até uma E- frase, Irol, aqui que eu acho importante, que casa exatamente assim, que fala assim, ó, a inclusão verdadeira acontece quando reconhecemos e valorizamos a neurodiversidade, né? Que eu acho que traz isso, assim, que você está exatamente trazendo. Trazer esse olhar ampliado, independente desse diagnóstico, né? Esse diagnóstico, ele, né, ele é importante, a gente precisa ter informação, mas a gente precisa trazer esse olhar. E aí, um ponto importante que eu penso, o quanto a gente precisa orientar as crianças sobre isso, né? Hoje, em diversas escolas, a gente encontra crianças com, né, distintos diagnósticos, o quanto é importante a gente. Recente mesmo, a gente foi na Maple, eu e Gabi, né? A gente foi falar. E aí as crianças, elas têm interesse de saber, né? Elas percebem ali que tem algo que funciona no formato diferente, que a gente precisa de alguma forma trazer para a criança, para que ela também não vá criando interpretações ali, né, equivocadas ou que não condiz ali diante do que ela está vendo. Então, esse compartilhamento de informação a gente não fala só para adultos, né? Mas a gente fala em orientar essas crianças, né? A ensinar sobre respeito, a ensinar sobre as diferenças. Porque quando a gente fala, né, de crianças neurotípicas, né, sendo inseridas dentro dessa sociedade, a gente não fala só de adultos que excluem essa criança, mas a gente fala de crianças que excluem crianças, né? Então, teve um período mesmo que eu atendi um adolescente e ele falava muito isso. Ele falava que não se sentia incluído e o grupo também não fazia questão de inserir ele. Imagine o quanto é difícil o impacto disso na questão emocional, né, desse sujeito como um todo ali. Por isso, quanto mais a gente inserir. E aí eu lembro de uma outra coisa também, né? Por exemplo, como a questão do conhecimento é importante, né? Então, eu já atendi uma criança uma vez que ela trouxe isso, que ficou com vontade de ajudar aquela criança autista, né? O quanto essa sensibilidade da gente trazer isso para a criança, né? Da gente respeitar, da gente ajudar, da gente incentivar. Lembra lá o que eu falei? Existem palavras que elas transformam, existem palavras que não, né? Então, como é que uma criança ali reage quando alguém fala você consegue, você é capaz, eu vou com você, ou, né, coloca ela em colocar ali em uma posição ali de que ela realmente não consegue. Por isso que eu acho que essa questão dos termos, né, a gente precisa usar, mas a gente precisa ter cuidado também como é que a gente usa, né? De que forma que a gente usa. Se a gente usa enquanto compartilhamento de informação, ok, a gente usa ali, né, muito. Mas não como forma de exclusão. Ó, ele é neurotípico, então ele fica aqui, né? Porque ele se encontra dentro de um quadro, né, neurotípico. Não, né? Todo mundo é criança, elas precisam desse conhecimento e dessa interação como um todo. E aí eu entro até na questão de grupo, quando eu falei com você. Por exemplo, eu faço grupos com crianças que são típicas e com crianças que são atípicas. Porque, de alguma forma, uma vai ajudando a outra ali dentro das potencialidades e das dificuldades de cada uma. Né? Não é, porque ele tem autismo, vou fazer com essa que tem autismo. Não. Depende muito do meu objetivo ali. Então, por exemplo, tem criança que fala, tia Jaque, agora ele precisa de um tempo, né? Tia Jaque, eu posso ir lá ajudar ele? Então, assim, é um ajudando o outro dentro da característica, ó, comigo dá certo assim, enfim. Então, você vê como é importante a gente trazer essa ampliação. Porque, por exemplo, se eu trouxesse o olhar, né?
Existe o neurotípico e existe o neurotípico. Existe essa diferenciação, né? Eu excluo isso de alguma forma. A minha prática clínica também acaba sendo muito limitada, né? Porque é como se eu deixasse de enxergar que, independente dele ser neurotípico, ele tem potencialidades, né? Dentro do funcionamento cerebral dele, ele tem muitas qualidades, ele tem potencialidade e dentre outras habilidades que ele pode ajudar uma criança que está ali dentro do quadro neurotípico, E é sabe? Então, importante você falar isso, porque assim, em grupos, principalmente na escola, né? Ou outros grupos, por exemplo, tem a Vila das Artes, já aconteceu, por exemplo, a mãe, ela falou assim, ó, eu queria que minha filha fizesse balé, mas eu vou matricular ela na musicalização. Aí eu falei assim, por quê? Ah, porque eu acho que música expressa mais, a pessoa vai desenvolver mais, e o balé, por ter mais regras, eu acho que ela não vai se encaixar, porque ela grita, de novo a questão do grito, né? Ela grita, eu falei, mãe, mas se ela gritar na sala, é uma coisa infantil. As outras crianças também, em certos momentos, elas vão gritar, elas vão, né? Ela, mas a minha filha grita muito, e ela vai assustar as outras crianças. Ela não fez nem a experiência da criança entrar, né? A mãe já veio dizendo que as outras crianças iam se assustar. Eu falei, oh, mãe, então vamos fazer o seguinte, vamos botar ela na aula do balé e vamos ver, né? Como é que vai surtir isso? Ao primeiro grito que ela deu de euforia, as crianças acharam assim, o que está acontecendo, mas depois só foi o primeiro, né? Ela foi se introduziu dentro da sala, ela fez balé, ela fez apresentações, e assim, se você ficasse lá no que a mãe disse que ela não podia participar, né? Já estava excluindo, na verdade as crianças acolheram muito bem, né? e olha, é importante, Irol, porque isso fala do que você trouxe da sociedade. Porque, veja, provavelmente quando essa mãe traz essa fala para você, isso é um reflexo do que ela já vivenciou. E que, assim, ó, essa sua fala de acolhimento e de escuta dentro da necessidade, porque, veja, ela trouxe uma necessidade para mim, assim, eu desejo colocar ela aqui. Mas, né, tem todos esses pontos aqui. Quando a gente traz esse olhar, a gente traz esse acolhimento e que essas famílias precisam muito, a gente traz ampliação de olhar para essa família, para as potencialidades que ela tem. E como ela está ser inserida nesse meio é importante, porque, veja, ela tem um modelo das outras crianças. Então, assim como as crianças aprendem de alguma forma a lidar com ela também consegue lidar com as crianças. Não sei se ela está usando o grito, mas, por exemplo, o fato dela ter aquele modelo ali das crianças usarem outros repertórios de comunicação, a criança ela aprende através da imitação, ela tá vendo, ela tá aprendendo. Então, assim, ali é uma oportunidade de aprendizado também para ela. Só que muitas vezes, o que é que os ambientes eles fazem? Não. Ah, então tá bom, então a gente coloca ela lá. Não traz pra mãe ali o olhar de que vamos tentar aqui pra gente ver, pode dar certo. Eu sempre falo com as famílias, a gente não sabe. Pode dar certo, como não, mas a gente só sabe se a gente tentar. Se não der certo, tá tudo bem, a gente busca uma outra coisa. Mas e se der, a gente deixa de perder, a gente perde ali aquela oportunidade de inserir a criança naquele ambiente ali que é tão importante para ela, muito de acordo com essas experiências que foram vivenciadas, mas que a gente pode transformá-las a partir de agora, sabe? E eu sempre digo assim, inclusão não é só da criança Sim. atípica. Todos que estão vivenciando aquele ambiente, eles estão sendo incluídos, né? Então, assim, eu dou muito exemplo da minha filha. Às vezes eu levo ela para as minhas terapias, para ela ver como são, ter essa conexão, entender que existe o diferente, né? Então, assim, você vê que é uma criança que tem mais empatia, que é uma criança que entende melhor o próximo, né? E o que que a gente vê? Muitas famílias, por não terem esse exemplo, uma conexão, ou não conhecer nenhuma criança atípica, meio que assim, eu não quero que meu filho vivencie isso, eu não quero que meu filho fique, né? E na verdade, o seu filho, ele tá aprendendo muito estando com uma pessoa neurodivergente, né? Eu sempre digo, a inclusão não é só deles, a inclusão é de todo mundo que está vivenciando aquele grupo, né? Então, assim, quem ganha na escola com isso são os neurodivergentes? Não, é todo mundo, é o professor, é todo mundo. E a gente entende que existem as especificidades, as dificuldades, a gente não vai dizer que é um mar de rosas. A gente precisa do apoio dos profissionais com a escola, da família com a escola, mas a gente sabe que tem aquela pessoa que entende que a família faz atividade em casa, que escuta os terapeutas, que está em conversa com a escola, mas isso não é uma realidade de todo mundo. Muitas vezes as famílias
dão o filho para os terapeutas, dão os filhos para as escolas e tiram o corpo, né, de fora, não participam. Eu mesmo estou me debruçando a um curso online, já tem quase 2 anos produzindo, ainda não lancei ele, que eu quero trazer atividades apenas para as famílias, né? Para as famílias fazerem em casa. Uhum. Porque às vezes a pessoa não sabe nem o que fazer com a criança em casa, eu não sei nem Sim, brincar, né? Tem uma mãe minha que falou assim, Carol, eu não sei, eu não tive isso da minha mãe, não tive isso do meu pai, eu não sei nem brincar. Então muitas vezes eu tô com meu filho, eu não sei o que fazer. Quantas mães, né? A gente fala assim, mãe, faz isso aqui, não tenho tempo, não vou fazer. E aí eu tô pensando muito nesse curso, assim, para as famílias terem atividades práticas. Não é teórica, eu vou explicar como é que faz isso. Não, faça isso aqui. É uma conexão com o seu filho, né? E a gente, como terapeuta, às vezes a gente também não consegue abraçar isso da família. A gente sim, tá lá fazendo a terapia. Ô mãe, foi assim hoje, faça tal coisa essa semana. Mas a gente também não tem como ver como é que tá sendo feito isso, né? A gente não, na grande maioria, as famílias não abraçam, sim, né? Às vezes a gente fica enxugando o gelo, né? A gente tá lá vendo a criança 1 ou 2 vezes na semana, mas quem tá ali todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, tá fazendo o quê, né? sim. E aí, E às vezes, meu filho não tá progredindo porque a terapeuta não tá, não tem conhecimento, não tá fazendo certo. Não, gente, porque seu filho ali, ele é um filho de 24 horas, não um filho de 1 hora, né? sim, exatamente. E pensar, tem vários estudos aí, se a gente for parar para olhar, né, que falam da evidência, né, quando essa família ela participa, quando essa família ela é ativa no processo, como a gente tem ganhos importantes. E a gente, na prática clínica, confirma isso, né? Quando a família ela é colaborativa, quando essa família participa, a gente percebe o quanto essa criança ela evolui aí significativamente. Existem famílias que serão colaborativas, existem famílias que não, né? A gente tem aí um pouquinho de cada família. Mas eu acho importante a gente disseminar essa informação. Terapias precisam da participação e da colaboração da família. Não é sobre só levar a criança na terapia e pronto, acabou, esqueceu do mundo. O que é passado, o que é orientado, o que é sinalizado, essa família precisa ampliar e levar para casa. Eu até brinco lá, eu falo com os pais, eu falo, sozinho eu não consigo, né? Eu preciso da participação de vocês, eu preciso, tanto que lá eu brinco, eu falo que sessão de orientação eu nem dou possibilidade de escolha, porque precisa, né? É aquela criança ali que está se desenvolvendo, que de alguma forma, independente de ser uma criança neurotípica ou neurotípica, são crianças que precisam da participação ativa dos pais, independente, né? E uma coisa que eu percebo lá, ó, que independente também se é neurotípico ou neurotípico, é que os pais não sabem brincar, né? Recentemente, uma mãe até falou comigo, já que você poderia fazer um curso de como os pais podem brincar com as crianças, né? Ela até falou que ia organizar, enfim, a gente ficou falando sobre isso, porque muitas vezes os pais realmente não sabem brincar, né? Não sabem ali entrar dentro do faz de conta, não sabem ampliar a brincadeira para promover uma variação para a criança, enfim. E muitas vezes o que acontece? A criança tá brincando, mas o pai tá no celular, o pai tá fazendo qualquer outra coisa que não brincar. E qual é a linguagem da criança? Qual é a forma que a gente se conecta com a criança? É através da brincadeira. Por que as crianças amam ir para terapia? Porque elas brincam. Porque é um momento de conexão ali dela. Porque elas amam as terapeutas, porque as terapeutas brincam com ela. Né? Então a gente precisa trazer esse olhar para a família, que assim, a gente consegue caminhar dentro do processo de tratamento, conseguimos. Eu até utilizei recente, ó, uma metáfora com os pais. Eu falei assim com eles, que é como se a gente estivesse num barquinho, remando. E aí estamos remando. Se eu tô remando sozinha, eu vou andar. Não é a mesma coisa se ela tá remando comigo no barquinho. Se o pai tá remando comigo no barquinho. Se a babá tá remando comigo no barquinho. Se a irmã tá remando comigo no barquinho. Esse barquinho ele vai andar mais rápido. Porque existem várias pessoas com o mesmo objetivo da gente fazer com que esse barquinho ande mais rápido. E é sobre isso. Muito Então, legal. se eu tenho uma habilidade estimulando da criança, se a família não ajuda, independente se é neurotípica, se neurotípico ou neurotípica. Eu preciso da participação da família, porque só 24 horas, só 1 hora de sessão, dentro de uma semana que a criança fica toda com a família ali, a família não estimula,
o processo ele não vai caminhar tão rápido e muitas vezes a família acha que o tratamento não fez efeito, quando na verdade a função de casa não foi concluída. Porque se a gente for dividir uma pizza, boa parte do tempo aí a criança fica com a família e um pedacinho da pizza ela fica com a gente. Né? Então, todo esse trabalho aí de estimulação, e aí quando a gente fala, né, de crianças neurotípicas, isso pesa ainda mais, né? Porque são crianças que muitas vezes precisam dessa intensidade ali de estímulos. Então, por exemplo, né, se é uma criança que precisa ali trabalhar autocontrole, né? Então, a família precisa incentivar em brincadeiras e propostas que a criança tenha oportunidades para ela desenvolver essa habilidade. Se é uma criança que precisa estimular, melhorar o contato visual, se é uma criança que ela precisa aprender a formas de variação de brincar. Então, ela precisa ter mais oportunidades cada vez mais para que ela consiga aprender e desenvolver melhor essa habilidade. Então, quanto essa participação e esse estímulo com a família, e esse acesso à família, ele é tão importante. Esse tipo Então, de conversa é bom porque a gente se acolhe, né? Tipo assim, poxa, é, eu passo por isso também, a minha colega também tá vivenciando isso é incrível, né? sim, Eu acho que muitas vezes isso vem muito lá da bula, lá de cima. O senso comum, o médico é a pessoa mor, é o cara que vai ter é, a última palavra, né? Então, muitas vezes o terapeuta fala alguma coisa, não, mas eu vou no médico ver. Eu vou ver no neuro. Eu vou, e né? É, rápidas, né? e aí o médico faz o quê? Eu quero X hora disso, X hora daquilo, X hora completa a semana toda da criança. Que horas que essa criança está tendo saúde mental? Sim, Porque terapia para mim não é, eu não tô forçando a saúde mental. O que vai seguir essa medicina integrativa é ver que essa criança tem que brincar em casa, que ela precisa dormir, que ela precisa tantas outras coisas, só que isso parece que está lá embaixo na pirâmide, né? O médico que está lá em cima. Ele sim, disse que tem que fazer isso, 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 isso. A brincadeira tá por último, sim, né? A minha filha mesmo falou assim: mãe, você estuda tanto para saber brincar. É engraçado, né? Mas a gente estuda para saber brincar. O principal da nossa profissão, independente de ser psicólogo, musicoterapeuta, fono, né, é brincar. É sim, através da brincadeira que a gente vai trazer, como você falou assim, às vezes uma variação na brincadeira que eu descubro um sentimento dele que ele está sentindo sobre aquilo dali, né? É não, pegando uma boneca com um boneco, aí ele fala alguma coisa e você fala, mas por que que é isso? E ele tá trazendo tanta coisa ali e não é só uma brincadeira, sim, né? É um desenho que eu faço de alguma coisa que não é só um desenho, sim. né? A Adriana tá aí, ó, a Adriana Sei. Moura. O médico vê cada 6 meses, enquanto o terapeuta vê com frequência muito maior, Sim, né? E olha que a sim. gente vê com a frequência semanal e a família ainda vê com a frequência diária, né? Então cada um tem o seu lugarzinho. Uhum. Eu sempre digo Tem assim, responsabilidade, né, Ró? Todo mundo tem responsabilidade ó, aí nesse processo. a criança só vai seguir se a família estiver fazendo suas atividades com ela, se estiver na terapia, se tiver na saúde mental. E essa família também precisa fazer terapia. Sim, Então, assim, quando algo desse arcabouço não dá certo, assim, só estar com o terapeuta não vai funcionar. Só estar com a família não vai funcionar. Só estar com a criança, não. É uma teia de aranha, todo mundo vai ter que participar. É igual aquela questão assim, para criar uma criança precisa de uma aldeia inteira, né? sim, De uma sociedade inteira para aquela criança ela seguir na vida, independente de ser típica ou atípica ou neurodivergente, porque desde o início da live a gente está falando assim, essas nomenclaturas não são ainda o ideal de se dizer. A gente usa muitas nomenclaturas para ambientes científicos, para a gente fazer palestra e tal, mas aquela pessoa não é o autista, é o Pedro, é o João, é a Fernanda, não é o trissomia, não é transtorno, é Carol, é Jaqueline, né? E a gente tem que ter esse arcabouço de pensar no geral, não no pequenininho, né? E isso muda quando a gente tem, né, esse compartilhamento de informação. Como a gente, eu fico pensando muito assim, como a gente lida com essas informações que vão chegando, o que que a gente faz com isso, né? Porque no final todo mundo aí tem um papel importante, né?
de os pais um papel importante ali, né, de auxiliar essa criança. A gente sabe hoje, a gente que trabalha com criança, o quanto essa participação da família tem um engajamento. A gente sabe que a sociedade, né, na medida que ela promove essas ações, que compartilha conhecimento, é uma forma de trazer uma massa para poder ter conhecimento sobre isso, incluir, respeitar, né? Então, assim, todo mundo vai. Até a criança tem a responsabilidade nesse processo, né? Dela estar lá colaborativa e de ajudar. Então, todo mundo tem um papel importante aí de alguma forma. Mas eu sempre gosto de falar, que foi o que eu falei lá quando eu fui explicar essa parte do neurotípico e neurotípico, a gente olhar para a criança. Né? Olhar para ela dentro do que ela tem ali, né? E pensar, ó, você falou isso, eu acho importante a gente até reforçar aqui. Quando a gente fala de neurodiversidade, a gente também não fala que é um mar de flores. Tem várias, né? A gente encontra dificuldades, desafios aí pela frente. Essas crianças encontram, essas famílias, né? Encontra. A gente está aqui para poder ajudar essas crianças a melhorar essas habilidades ali que elas têm dificuldade. E a gente entender que dentro das potencialidades que ela tem, a gente pega essas potencialidades para melhorar essas habilidades ali que elas têm dificuldade, né? E o quanto a gente precisa fazer isso diariamente. Por isso que a participação da família é tão importante, mas a gente não pode esquecer de olhar para as potencialidades dela. Olhar para o tanto que ela possui. Porque o fato que ela tenha TDAH não diminui ela. Pelo contrário, né? O TDAH ali é uma formiguinha diante da imensidão de que ela é. Porque, por exemplo, existem crianças, né? Com diversos tipos de transtornos que têm várias habilidades de potencialidade. Então, são crianças criativas, são crianças que têm um raciocínio lógico legal, são crianças que têm uma memória incrível, né? Que lembram lá de datas de coisas. Por exemplo, tem criança lá que lembra de coisas que eu falo, meu Deus, eu disse isso, né? Então, se eu tenho um olhar eu até brinquei que esses dias. E elas têm uma capacidade assim, de trazer coisas, independente, que é isso que envolve muito nosso olhar. Recentemente eu fui falar alguma coisa com criança, eu fui brinquei com ele. Falei assim: olha, palavra tem poder. Aí ele olhou pra mim e falou assim: tia Jaque, isso tá escrito na Bíblia. Você vê como eles vão ensinando pra gente também. Então, por exemplo, se eu olho pra essa criança dentro do. Assim, de um todo mesmo, dentro do que ela é, eu não olho apenas com esse óculos ali do transtorno, né? Eu tiro esse óculos e enxergo ela como um todo, eu consigo enxergar coisas que talvez eu deixe de enxergar quando eu coloco lá só o óculos de olhar para o transtorno. É a mesma coisa da caixinha que eu falei. Peraí, o que é dessa criança? Né? Quais são as potencialidades? Quais são as potencialidades mesmo com o transtorno que ela possui? Por exemplo, tem crianças que mesmo que quando tem um transtorno ali, existe uma habilidade ali que é bem desenvolvida, bem potencializada, que me ajuda, inclusive, a trabalhar uma habilidade que ela tem dificuldade. Então, o olhar aqui, né, que eu acho que essa live vem aí para trazer para as pessoas, é a gente ampliar o nosso olhar mesmo, né? E Não só enquanto isso que você terapeutas, mas fala até vai para a fase adulta, né? Quantas vezes, assim, a gente. Eu mesmo tenho um propósito atualmente de colocar os adultos da neurodiversidade para trabalhar, né? Então, assim, o que é que seu filho tem de potencial? O que que ele mais gosta? Gente, tem famílias que dizem assim, eu não sei. Eu não sim. não sei porque não foram famílias que não brincaram com seus filhos, foram famílias que deixaram para os terapeutas fazerem. Eu não sei qual é a potencialidade do meu filho. Meu filho fica no celular o dia todo. Não sei o que que ele gosta, né? Eu vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui, né, gente? A Alisson, bota aí, arroba alisson.fotografia. É um rapaz com trissomia 21 que ele tá começando a trabalhar com fotografia. Então, É, assim, essa potencialidade dele, vamos nesse caminho, sim. né? Contratem gente muito maravilhoso, já tá conseguindo os contratos dele. Aí já me mandou mensagem hoje, falou, Carol, tem outra pessoa para você ajudar. Aí eu falei, bora. Às vezes falta uma oportunidade e às vezes falta a própria família ver qual é essa potencialidade, porque eu só tô vendo as dificuldades. E meu Isso. filho não consegue fazer isso, meu filho não consegue. Mas o que que ele consegue? O que que ele consegue fazer, né? É assim, eu separei aqui 10 perguntas para fazer para Jaque, mas como eu falei, como é uma conversa, a gente vai indo por caminhos que as perguntas ficam um pouco de lado. Foi muito gostoso essa conversa. Eu queria finalizar perguntando não, pedindo uma orientação de Jaque. Jaque, assim, o que que você diria para as famílias, independente de ser típica ou atípica, nesse ambiente de neurodiversidade? E o que você diria para os profissionais, novos e antigos? O que que eles deveriam seguir nesse caminho de neurodiversidade? Tá.
Vou começar pelos profissionais e depois para os pais, pode ser? Olha, Com relação aos profissionais, uma coisa que a gente escuta, né, depois que a gente sai da faculdade, e isso prevalece para a vida toda, é que por mais que a gente saia da faculdade, a gente precisa continuar estudando, né, independente. Então, hoje, né, o tempo todo a gente vai buscando atualização, informação, para a gente buscar o que tem de evidência aí científica para transformar vidas. Eu sempre gosto de falar assim, eu me cobro muito trabalhando com esse público, porque eu entendo a dimensão que o que eu vou fazer vai trazer na vida daquela criança. Então, acho que a gente precisa se conectar com isso, nós profissionais da infância. A gente tem um papel importante. E o que a gente faz agora vai ter um peso importante. Então, eu preciso transformar aquela vida. Então, avaliar a prática, avaliar a minha conduta, pensar o que eu posso fazer, repensar a minha estratégia, né? Se eu fiz uma conduta que não é legal, o que eu posso fazer? Então, o tempo todo, olhar para o meu trabalho de alguma forma, ver o que eu posso fazer diferente e ter esse olhar ampliado, né, Erol? Sair um pouquinho da caixinha mesmo. E sair da caixinha tem um olhar, e às vezes, não tão positivo de algumas pessoas, né? E é uma coisa que eu, inclusive, enfrento, né? Tudo que eu vou fazer de diferente, às vezes, eu vejo. Mas isso não é da psicologia, porque isso não é legal. Não é sobre ser pela psicologia, é sobre transformar aquela vida. É sobre, de alguma forma, ali, gerar um impacto na vida daquela criança dentro de uma habilidade que eu tô trabalhando com ela. Não é sobre esse outro, mas sobre aquela criança. E eu consegui fazer isso. Então, sair da caixinha, ampliar, pensar em propostas diversificadas e diferentes. Então, a gente consegue isso a partir do momento que a gente estuda, né? A gente se dedica a estudar. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Com relação aos pais, né? E aí vai casar exatamente com o que a gente falou aqui, tanto para, né, neurotípicos como neurotípicos. Vocês precisam, os pais precisam participar de forma ativa do processo, né? Não é sobre eu ir lá e pagar a terapia, mas é querer saber o que está acontecendo, é ajudar, é colaborar, é entender que hoje, eu sempre falo, Orol, às vezes a gente fica muito preso no agora e a gente esquece que essa criança vai crescer, que daqui a pouco ela tá com 10. Né? Então, o que que eu faço agora? Qual a lembrança que meu filho vai ter de mim agora? É um pai que trabalha muito, ou é um pai que trabalha, mas que participa? Eu sempre gosto de falar que existe uma diferença entre quantidade e qualidade. Existem famílias que elas realmente precisam trabalhar muito para ofertar o melhor para aquela criança e tá tudo bem. Mas eu preciso me conectar. No momento que eu tô com meu filho, eu ofereço qualidade, mesmo que seja com quantidade menor, maravilha. Então não é sobre quantidade, mas é sobre qualidade da relação ali que eu tô. E sobre a qualidade não é sobre eu ficar com o celular e ir falando para brincar, é sobre deixar o celular do lado e brincar e me jogar no chão e criar e seguir a liderança da criança e eu propor também. E falta muito isso, né? Essa qualidade no brincar dos pais ali com as crianças. E é sobre isso, né? Estamos aí unidas em prol de compartilhar conhecimento, informação, para agregar cada vez mais, né, na vida aí das pessoas. Acho que essa live vem aí para poder disseminar ainda mais informação que a gente precisa, né? Não só em feira, mas no mundo como um todo. E acho que é nesses potinhos aí, né? São nesses eventos, né? Nessas oportunidades que a gente vai agregando aí cada vez mais na vida de tantas pessoas. muita gente comentando, né? Ah, mas já tá tão leve, parabéns, terminando. Eu preciso transformar vidas muito forte, é preciso participar, né? Então, esses momentos que a gente faz precisam ser com qualidade, mesmo que sejam poucos. Tem um livro chamado Mãe Minuto. É um livro muito. Ele é curtinho e ele é muito legal de se ler. Porque às vezes a mãe fala assim, ou o pai, ou quem cria a criança, fala assim, ah, eu tô sem tempo. Mas às vezes é um minuto que É, você fez com qualidade, né? Que às vezes aquele minuto que vai levar a criança vai levar pro resto da vida dela, que a gente fala, Elia Luft fala, né? Que é o chão que a gente vai caminhar por toda a nossa vida, é a infância. Às vezes foi naquele minuto ali que você deu aquela atenção, né? E assim, fazer essa live foi uma coisa que eu vim planejando. Assim, realmente é uma vez no mês que eu tô fazendo no domingo, que é um dia que a gente consegue mais dar uma atenção, mas assim, realmente, às vezes é complicado, às vezes é um domingo que você tem para descansar, eu falo, vou fazer uma live, meu Deus. Mas depois que a live continua, quando ela começa, você fala assim, meu Deus, eu estou realmente fazendo algo para o mundo, né? E eu não estou só dando, eu também estou recebendo numa live dessa, né?
Eu também estou aprendendo com Jaque, mas eu acho que só sentar do lado de Jaque a gente já aprende muito, viu, gente? Diana falando aqui, não existe pouco quando falamos em nos doar. Para quem precisa isso, jamais existirá o pouco, né? Então, assim, mês que vem já tem um outro profissional para a gente aprender. Eu agradeço muito a Jaque, né, por estar aqui, que eu sei que nossas vidas também são corridas, né? E esse doar é muito importante. Espero que vocês divulguem essa live, esse Spotify, esse YouTube, para quem esteja precisando ouvir. Às vezes não está aqui na live, mas assim, ó, eu lembrei de uma pessoa que está precisando ouvir isso aqui, né? Ouvir. Então, de novo, muito obrigada, já que você já está no meu coração há muito tempo e está mais agora. Ora, eu agradeço. Eu vou indicar esse livro, inclusive eu gostaria de ler um trechinho aqui, que é o livro que Leia. você gostaria que seus pais tivessem lido, né? Um livro que eu gosto. E eu acho que nada melhor que finalizar com uma que fala sobre essa questão da criação, né? Desse olhar. E aí eu gostaria de ler para a gente poder, né? Encerrar. Ele fala assim: ó, a base da criação dos filhos é a relação que você cria com eles. Se as pessoas fossem plantas, a relação seria solo. A relação sustenta, nutre e permite o crescimento, ou inibe. Sem uma relação em que se possa apoiar a criança, sem uma relação em que se possa apoiar, a criança tem sua segurança comprometida. O ideal é que a relação seja uma fonte de força para os seus filhos e um dia para os filhos deles também. Então, novamente, não é só para a gente olhar se é neurotípico e neurotípico, mas a gente ofertar o mesmo que independente dessa criança estar, né, dentro de um quadro neurotípico ou atípico, mas o que ela precisa, né? A gente se fala muito o que a gente precisa fornecer para essa criança, cama, comida, alimentação, mas não é sobre isso, né? É sobre a gente dar entrega. Independente da criança, a gente precisa fazer isso, né? Os pais, né? Os adultos. Então, quando a gente traz isso para vocês, de trazer um olhar ampliado, é muito esse olhar ampliado que a gente precisa ter. É a gente tirar o óculos e a gente ampliar o nosso olhar para tantas outras coisas que muitas vezes não são vistas, né? E que o adulto também não permite olhar. E, né, também, que foi o que eu disse lá, nossa palavra tem poder, né? Que foi o que eu disse lá para a criança, ela me deu uma resposta. Então, o que a gente fala hoje nutre, transforma. Então, a gente precisa repensar muito as nossas falas, as nossas condutas, para que a gente realmente tenha um mundo aí mais respeitoso, né, e inclusivo. E assim, quando a gente fala isso, gente, não é que a gente não vai errar, né? Sim, Todo mundo vai errar como profissional, como pá, pai, como mãe, como tio, como qualquer pessoa vai errar. Só que o importante é você tentar acertar. sim, Então, assim, porque tem gente que fica se martirizando, meu Deus, porque eu falei isso, porque eu fiz isso. O que que você vai fazer com esse erro, né? O que que você vai fazer? sim. Vamos transformar É isso, né? olhar E pra uma frente, coisa que você né? falou assim incrível no final aí do texto é assim, os nossos filhos vão ter outros filhos, né? Então, o que você está passando aí pro seu filho que ele vai passar para outras gerações e que vai modificar um planeta inteiro, né? Tem o efeito borboleta, né? O efeito borboleta é quando a borboleta bate as asas, ela modifica o curso do vento, modifica a árvore que ela vai bater, o fruto que vai cair, a terra que o fruto caiu. Então, assim, não é só a batida da asa da borboleta, né? É uma coisa muito maior que a gente está fazendo aqui, pessoas que estão escutando, que já está me arrepiando aqui. A gente está, o ambiente virtual, ele abrange um número de pessoas que a gente nem imagina, né? Não só esse número pequeno que está aqui assistindo a live ainda, mas que vai ser compartilhado, que vai ser visto, que vai ser lembrado um dia, Jaque e Carol falou sobre isso. Então, não é só quem trabalha com neurodiversidade. Em algum momento na sua vida vai aparecer a neurodiversidade e você vai ter que Sim, saber o que fazer. sim. E é exatamente isso, né? Eu até falo, não existe pais perfeitos, mas é sobre a gente buscar, né, oferecer as necessidades para essa criança. E não é sobre necessidades apenas básicas, né? Mas outras necessidades, necessidades emocionais. Então a gente precisa ter disponibilidade para isso. Só ter disponibilidade já conta. E essa parte do errar ó, é importante, porque muitas das mães falam muito e se colocam muito nesse lugar. Eu até brinco. Não é sobre a gente olhar para o erro, meu Deus, mas
que eu vou fazer a partir de agora? Né? Eu tenho escolha, né? Eu posso escolher ir para um outro caminho e que isso já conta, isso já faz com que o processo, o caminho siga ali de uma forma diferente, sabe? E a gente precisa se acolher, eu ouvir, né, essas famílias para a gente poder trazer esse olhar também diferente para elas, porque esse olhar que elas vão tendo sobre esses erros, eu acredito também que é uma forma de ajudar elas a lidar de uma maneira também diferente, sabe? E não se culpar, né? Eu acho que tem coisas que a gente escuta da nossa avó, da nossa mãe, que é assim, eu errei tentando acertar. Essa frase pra mim é incrível, né? Mas você errou tentando acertar, mas você não acertou. O que que você vai fazer agora, né? E é isso, tentar se acolher que tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem. Já que, brigadão, Deus abençoe, obrigada a todo mundo que está aqui. Quem chegou no finalzinho, falou assim, ah, meu Deus, cheguei no final. Vai ver a gravação, pode ver do início, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify. E é isso. Quem quiser, psicóloga, falar com Jaqueline França. E beijão, gente. Beijo, obrigada, viu? Espero ter contribuído de alguma forma. Muito. Tchau.